Bom dia, vascaíno, bom dia, vascaína, sejam todos bem-vindos, eu sou Adailton Senna e você já sabe, pode me chamar de Dadá, estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs com notícias do Vasco. E hoje é o grande dia, clássico dos milhões, ansiedade a mil, daqui a pouco o Vasco em campo, todos torcendo por uma vitória que vai ser importantíssima. Vamos às notícias. Bom, galera, vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje falando da classificação. Vou botar na tela para vocês como é que ficou a classificação após o início dessa rodada, jogos que aconteceram ontem, no sábado. O Vasco, infelizmente, voltou para a zona do rebaixamento momentaneamente, mas ficou assim a classificação nesse momento. Bom, na zona de rebaixamento ali, e um pouquinho antes, que é o que interessa, na verdade ali do Cuiabá para baixo, que é o que interessa pra gente, o Cuiabá ficou com 37 pontos, já com 28 jogos. O Bahia, que venceu o Fortaleza, que botou um time reserva, tem aí uma corrente dizendo que os nordestinos estão se ajudando, né? Porque o Fortaleza acabou botando um time reserva e o Bahia venceu e pulou para 34 pontos. O Internacional joga amanhã, tem 32, o Corinthians joga amanhã, tem 32, o Cruzeiro também joga amanhã, tem 31, o Goiás jogou ontem, tem 31, empatou com o Cuiabá, o Vasco joga hoje, tem 30 pontos, e aí tem o Santos, que também joga hoje, o Coritiba e o América. Coritiba e América praticamente rebaixados, mas o que acontece? O Vasco não pode perder o jogo contra o Flamengo e torcer para o Santos perder o seu jogo, porque se o Vasco empatar vai a 31 pontos, porém ele tem 8 vitórias, então ele ultrapassa o Goiás. Dependendo dos resultados de Cruzeiro, ele pode ultrapassar também o Cruzeiro caso o Cruzeiro perca, e o Santos não vencendo, aliás, o Santos perdendo, o Santos fica ali na 17ª ou 18ª posição, e aí o Vasco não fica na zona do rebaixamento. Dormimos na zona do rebaixamento, vamos estar na zona do rebaixamento até o final da tarde, quando o Vasco jogar, mas tudo indica, se a gente conseguir empatar e o Santos não vencer, a gente sai da zona da degola. E para isso a gente tem um trunfo muito importante, que é o nosso treinador Ramon Dias. O Ramon Dias já eliminou o rival em 2 ocasiões na carreira. Uma quando era atacante, lá do River Plate, e outra na beira do campo. E a última delas foi contra o Al Hilal da Arábia Saudita no Mundial de Clubes, agora em fevereiro, onde o Ramon deitou e rolou e eliminou o Flamengo, que já dava como certa a final com o Real Madrid. Mas o Ramon Dias não deixou isso acontecer. O que a gente fica muito esperançoso com relação ao Ramon, porque o Ramon sempre teve um desempenho muito bom nos clássicos enquanto ele era treinador do River Plate. Então ele já tem esse histórico de ser um bom treinador em clássicos e tem esse histórico recente de ter eliminado o Flamengo. Então ele conhece o jogo do Flamengo, obviamente que está com um técnico novo, tem o Tite, mas o Tite ainda não conseguiu impor o seu perfil dentro do time do Flamengo, então continua mais ou menos aí a base que jogou contra o Al Hilal, então fica mais fácil do Ramon e do Emiliano montar essa estratégia para a gente conseguir essa vitória a qualquer custo hoje. O empate ajuda, se o Santos não vencer, ajuda, mas é muito importante a gente vencer, porque o Bahia já venceu e vai desgarrando, se outros clubes vencerem ali vai ficar cada vez mais complicado da gente sair. Então o Vasco tem que mostrar uma postura como fez no jogo contra o Fortaleza, entrar com tudo e arrancar os 3 pontos. E o Ramon, eu tenho certeza que vai saber fazer isso perfeitamente. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco.
Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E o Vasco deve ir a campo da seguinte forma, tá aí na tela para você, ó. Léo Jardim, lateral direito Paulo Henrique, a zaga com Medel e Léo, lateral esquerda com Piton, o Zé Gabriel como volante, Praxedes e Paulinho, que vai estar voltando, Payet, Peck e Verratti. Então a gente vai promover a volta do Medel, a zaga, e a volta do Paulinho. Então o nosso pulmão volta para o meio de campo. Graças a Deus nós não sentimos a falta dele no jogo contra o Fortaleza. O time se comportou muito bem com a ausência do Paulinho. E ele voltando, obviamente, dá um toque de qualidade ali no meio de campo. E aí eu tô curioso para ver ele jogando com o Payet. Então, Payet de titular e Paulinho, pode ser que entre os dois ali role uma combinação, uma troca de passe, uma tabelinha. Então eu tô muito esperançoso de ver essa dupla jogando juntos e o Medel voltando para a zaga, aquela garantia de que a gente vai ter ali o nosso xerifão, o Verratti também lá como centroavante. Esse time é completamente diferente do time que jogou contra o mesmo Flamengo no primeiro turno, que a gente ficou muito triste, muito chateado, achava que ali o Barbieri tinha que ter caído, não caiu e a gente não quer repetir aquela desgraça que foi o jogo do primeiro turno. Então a gente tem que contar com a garra e a determinação desses jogadores. Eu citei o Medel, o Verratti e o próprio Paulinho, que são jogadores que não vão gostar e não vão querer perder esse jogo, mas de jeito nenhum. E eu tenho certeza que o Vasco vai ter pelo menos um bom desempenho, uma boa performance. Não vai repetir o fiasco que foi no primeiro turno, mas nem de longe. Então pode ter certeza que o Vasco vai competir sim, vai cair para dentro, a torcida vai dar o seu apoio e a chance da gente sair com 3 pontos é muito grande nesse jogo. O retrospecto, pelo outro lado, não nos favorece. O Vasco e o Flamengo já se enfrentaram por 417 vezes, são 139 vitórias do Vasco, 116 empates e 162 vitórias do Flamengo. O Flamengo tem 39% aí de aproveitamento, o Vasco 33% no número de vitórias e foram 28% das partidas empatadas. O Vasco fez 525 gols, uma média aí de 1,3 por jogo, e o Flamengo fez 554, aí mantendo a mesma média também por jogo. Então, para cá, em termos de jogo, o confronto ele é bem regular, né? Bem equilibrado, porém o Flamengo tem aí um número de 23 vitórias a mais do que o Vasco. Então hoje é a hora da gente diminuir aí para 22 a diferença entre Vasco e Flamengo em número de vitórias. Então esse é o retrospecto, uma leve vantagem aí num percentual de 3% do Flamengo em relação ao Vasco. Não é nada absurdo, se tratando de dois clubes centenários que já jogaram 417 vezes. O Vasco e o Flamengo têm um confronto muito equilibrado e hoje, obviamente, não vai ser diferente. Agora vamos para o Fala Galera. E o Fala Galera você já sabe, né? A gente pinça alguns comentários dos programas da casa e dá aquela moral para você. Vamos começar hoje falando do Matheus Oliveira. Ele colocou o seguinte: um monte de gente dizendo que Payet não foi bem no primeiro tempo. Discordo. Criou 3 chances claras de gol. 2 para finalizações de Praxedes e outra que o zagueiro quase fez contra. Realmente, Matheus, o Payet jogou muita bola, tanto é que ele foi a maior nota do SofaScore. Ele teve uma participação muito importante, principalmente no segundo tempo, não só pelo gol, mas exatamente por essas condições que ele colocou os jogadores aí em condições de fazer gol. Infelizmente não saíram os gols, mas ele colocou os caras na cara do gol aí pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Então eu concordo com você, o Payet jogou talvez não aquilo que a torcida espera, talvez por isso que fica um pouco ofuscado a sua apresentação, mas ele jogou muita bola sim contra o Fortaleza e hoje promete jogar ainda mais, Matheus.
E o outro que também deixou a sua colaboração foi o Bruno Fonseca da Silva, que colocou o seguinte: boa noite, Sérgio e André. Na opinião de vocês, com quantos pontos será o corte de rebaixamento desse ano no Campeonato Brasileiro? Olha só, Bruno, eu acho que esse ano, cara, deve ficar na casa ali dos 42, porque nas últimas rodadas os times de baixo começaram a pontuar. Toda hora tem um time ali na zona do rebaixamento ou próximo dela pontuando. Então eu acredito que fique entre 42 e 43 aí a nota de corte, né? O número de corte aí para o rebaixamento. Teve campeonatos que ficou na casa dos 37, 38, mas agora com esses times como Goiás, Bahia, o próprio Vasco, começando a marcar pontos, eu acho que vai dar uma subida nesse número aí, e eu acho que o número deve ser 43 para poder ficar livre entre 42 e 43, eu acho que a gente se livra do rebaixamento. E quem também deu a sua contribuição foi o Alexandre Garcês. Ele colocou: Payet tem que aprimorar mais as cobranças de escanteio. Realmente, cara, ele teve várias oportunidades já de bola parada, não só escanteio como falta, e ele sempre foi especialista nessas jogadas. Depois que a gente perdeu o Nenê, a gente não teve mais ninguém para fazer isso, e o Payet sempre fez muito bem essa questão da bola parada. Então, realmente, ele precisa aprimorar para poder a gente começar a usar isso como uma arma nos jogos, porque hoje em dia a bola parada decide muito o jogo e o Payet precisa realmente melhorar nesse quesito, porque as oportunidades que ele teve, ele não se saiu muito bem. E ao longo desses confrontos, o nosso artilheiro e o nosso ídolo maior, Roberto Dinamite, o nosso Bob, eterno Bob, é o maior artilheiro do Clássico dos Milhões. O ídolo Roberto marcou 27 gols nesse confronto. Roberto adorava jogar contra o Flamengo e sempre guardava o dele, e o total de 27 gols contra o Flamengo o faz ser, além do nosso ídolo eterno, o maior artilheiro do Clássico dos Milhões. Espero que hoje o Verratti comece aí a sua saga contra o Flamengo, guarde pelo menos 2 aí para poder a gente ter uma tranquilidade no placar e sair feliz do Maracanã. Uma estatística interessante para a gente analisar nesse campeonato é o número de pênaltis que cada clube teve a favor. O Vasco teve 4 pênaltis a favor no Brasileiro, agora de 2023, porém, se a arbitragem tivesse sido correta em alguns jogos, o Vasco poderia ter muito mais pênaltis a seu favor. Teve jogos contra o Bragantino, contra o Santos, são inúmeros pênaltis que surgiram e não foi dado. Nesse ranking nós temos, ora, que novidade, o Flamengo com 9 pênaltis a favor, liderando o ranking, depois o Fortaleza com 7, Corinthians e São Paulo aparecem em terceiro com 6, o América, Botafogo, Grêmio e Santos tem 5 cada um, aí depois vem com 4 o Atlético Paranaense, o Curitiba, o Cuiabá, o Goiás e o Vasco, o América Mineiro, o Fluminense com 3, Bragantino 2, Internacional e Palmeiras também 2, Cruzeiro apenas 1 pênalti e o Bahia sem pênalti nenhum a seu favor nesse campeonato. Mas não é nenhuma novidade, o Flamengo tem 9, pelo menos 5 a mais do que o Vasco, e isso obviamente faz a diferença. Muito desses pênaltis decidiu o placar, decidiu 3 pontos, e o Vasco, mais uma vez, a gente sabe, foi muito prejudicado pela arbitragem, muitos pênaltis que não foram dados a nosso favor, senão a gente podia estar numa condição muito melhor na tabela. E olha só que novidade, Pélix Bassol, que sempre prejudicou o Vasco em jogos contra o Flamengo lá em 2011, nos 2 jogos daquele campeonato, vai ser o observador de VAR nesse domingo. Isso muito me surpreende, porque ele não tinha sido observador de VAR em nenhum confronto entre Vasco e Flamengo. E aí, do nada, esse jogo de domingo de hoje, ele vai ser o observador de VAR. Então a gente tem que sim abrir o olho, porque esse cara sempre prejudicou o Vasco e não vai ser diferente se ele tiver a oportunidade. Então, alô, comissão de arbitragem da CBF, desnecessário colocar o cara que sempre prejudicou o Vasco numa partida tão importante pra gente como essa. Então é só querer realmente criar caso, criar polêmica, que vai que tem algum lance que o VAR de repente erre, e olha aí, ó, a gente sendo prejudicado e voltando à tona todos esses lances que o próprio Bassol não deu pênalti lá em 2011.
Então, porra, é desnecessário, não tinha necessidade nenhuma de colocar o Bassol como observador do VAR nessa partida, mas eles gostam de uma polêmica, eles gostam de polemizar. E aí, então, vamos ver como é que se sai esse quadro de arbitragem no jogo de hoje. Olha que curiosidade, foi contra o Fortaleza na vitória de 1-0 aí na última quarta-feira que o Paulo Henrique teve a sua melhor atuação pelo Vasco. Isso não é novidade para ninguém, todo mundo concorda que ele jogou muito bem. E ele voou em campo e atingiu uma velocidade de 37,5 quilômetros por hora. A marca ela é maior do que a que ele já havia alcançado ano passado pelo Juventude, onde ele conseguiu 37,4 quilômetros por hora. Marca superior que colocou ele e o galês Gareth Bale na época do Real Madrid, Gareth Bale do Real Madrid, como o jogador mais rápido do mundo com 36,9 quilômetros. Só que agora ele tem aí a marca de 37,5. Então nosso querido Paulo Henrique voando baixo, batendo aí o recorde no jogo contra o Fortaleza. Espero que ele tenha essa disposição. E olha que no final do jogo, cara, aos 45, ele ainda estava com um vigor físico aprimorado, deu vários piques na partida. E esse aos 45 ficou claro para mim, porque, 45 do segundo tempo, o cara dando o pique que ele deu, então o cara tá muito bem condicionado e eu tenho certeza que hoje ele vai parar o Bruno Henrique, não vai deixar o Bruno Henrique jogar e a gente vai sair com essa vitória graças ao nosso Paulo Henrique Bolt, correndo pra caramba. E o Vasco sofreu a sua primeira derrota no Campeonato Carioca. O Vasco feminino perdeu para o Flamengo ontem de 2-1 lá em São Januário. O Vasco chegou a empatar o jogo, mas acabou no finalzinho levando o gol da vitória do time da Gávea. Infelizmente perdemos a invencibilidade, né? Caímos aí para terceiro lugar no Campeonato Carioca. O Vasco já conseguiu vaga para disputar a Série A3 no ano que vem. A próxima partida vai ser agora mais um clássico contra o Fluminense. Esperamos a melhor sorte das meninas, mas mesmo assim foi uma partida muito equilibrada. Lembrando que o Flamengo está anos-luz na nossa frente no futebol feminino e elas se comportaram muito bem, quase conseguiram arrancar o empate, mas infelizmente no finalzinho acabou sendo surpreendido e tomando o gol, mas isso não vai abalar a nossa autoestima e a nossa vontade de fazer bonito nesse Campeonato Carioca. As meninas continuam jogando bem, foi muito para mim surpreendente a derrota por apenas 2-1 e nas circunstâncias que foi num golzinho no final, quase a gente garante o empate, mas fica para a próxima, vamos correr atrás aí para chegar, quem sabe, na final do campeonato e quem sabe, por que não, ganhar o título do Campeonato Carioca. E o Vasco faz uma bela homenagem ao Outubro Rosa. O Vasco vai lançar uns copos comemorativos no jogo de hoje no Maracanã. O copo aí tá mostrando aí para você esse copo bonito que vai ser em homenagem ao Outubro Rosa. As mulheres precisam realmente se cuidar. Câncer de mama cada vez mais crescendo no país. Então essa campanha vem bem a calhar e essa homenagem que o Vasco faz aí nos copos promocionais também numa hora certa chegou para poder acrescentar a essa campanha. Bom, galera, esse foi o nosso Bom Dia Cast de hoje. Espero que você esteja animado para a partida de daqui a pouco no Maracanã. O Vasco vai precisar vencer mais uma vez para tentar sair dessa zona maldita, mas vai dar tudo certo, vamos ficar tranquilos. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê, cara? Se inscreva, torne-se membro. A partir de R$ 1,99 você concorre a uma camisa oficial do Vascão, um oferecimento da loja gigante da colina de Bangu. Então é só virar membro a partir de R$ 1,99 e você pode sim sair na domingueira, a última domingueira do mês, você pode sair com uma camisa oficial do Vasco, beleza? Então te espero amanhã comemorando essa vitória, custe o que custar, vamos para cima e vamos ganhar esse jogo. Um abraço e até amanhã.